O Deus Sol, adorado por muitas civilizações milenares, é um símbolo sagrado para os índios da Ilha do Bananal. O caminho que o astro-rei traça no céu, desde a alvorada até o ocaso, é compreendido pelos indígenas como a saga da própria vida, entre os extremos do nascimento e da morte. Um ciclo que a natureza, quase intacta da ilha, cumpre a cada dia e que os índios gostam de representar em pinturas espalhadas pelo corpo. Um dos vários costumes primitivos ainda preservados pelas tribos Carajás e Javaé. Ninguém sabe ao certo de onde, quando e como os índios chegaram à Ilha do Bananal. Já estavam aqui quando os colonizadores europeus vieram do litoral, desbravando matas e rompendo limites, atrás de riqueza e poder. Os historiadores contam que a ilha foi descoberta em 1773 pelo sertanista José Pinto da Fonseca. Ele viajava pelas terras de Goiás à procura de índios para o trabalho escravo e também tentava liberar o rio Araguaia para a navegação do homem branco. Esta é a maior ilha fluvial do mundo, uma imensa área de mais de 20 mil quilômetros quadrados, no sudoeste do estado de Tocantins, na divisa com Mato Grosso e Goiás. A ilha fica bem no meio da bacia do rio Araguaia. Faz parte da Amazônia Legal e é classificada pela Unesco como reserva da biosfera. Do extremo sul ao extremo norte, a ilha se estende por 350 quilômetros, quase a distância entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Grandiosidade que no final da década de 50 despertou o interesse do então presidente Juscelino Kubitschek. Ele instalou aqui o Parque Nacional do Araguaia, um dos primeiros do país. Na época, já se pensava na preservação desta riqueza natural. Uma imensidão de terra, água, plantas e bichos, compondo, para onde quer que se olhe, paisagens deslumbrantes. Hoje a ilha está dividida. O parque foi reduzido a 1/3 do território. Ocupa apenas o extremo norte. No restante da ilha fica a reserva indígena do Araguaia, habitada por cerca de 2.400 índios. São 19 aldeias que se espalham ao longo dos 2 rios que limitam a ilha. No oeste, vivem os Carajás, junto ao rio Araguaia. Às margens dos Javaés, do outro lado da ilha, vivem os índios que deram o nome ao rio. Nossa aventura na Ilha do Bananal será guiada por este engenheiro ambiental do Ibama. Como poucos, Marcos Vinícius tem acesso livre a qualquer aldeia da região, graças a uma longa amizade de 3 décadas com os índios. Uma história de cinema que começou quando ele ainda tinha 11 anos. Quando eu era menino, eu passei uma época perdido e os índios me acharam. Eu fiquei na aldeia uns dias, aí eu fui para a cidade. Só que na cidade, assim, eu estava meio assim, desambientado, vamos dizer. Tava meio assim, eu não queria conversar com ninguém, não queria, sei lá, tava tudo estranho para mim. Aí eu voltei a estudar, mas só que eu não aguentava mais ficar muito tempo longe da mata. Aí passou uns anos, eu voltei a frequentar a ilha novamente. Então até hoje nunca mais deixei de vir para a Ilha do Bananal. E a Ilha do Bananal é a minha segunda casa para mim. Ou é a minha primeira, a minha segunda é na cidade. Eu gosto mais daqui do que de lá. Um dos acessos à ilha fica no município de Lagoa da Confusão, a 230 quilômetros de Palmas, a capital do estado. O anúncio de nossa chegada nas proximidades de uma das 10 aldeias Javaé é feito de um modo rudimentar. O jovem cacique da aldeia Boto Velho ouve os foguetes e, em poucos minutos, atravessa o rio num barco a motor. Traz junto a mulher e 2 filhas. O nosso guia e o cacique conversam num dialeto indígena.
O idioma é chamado de Macro-G, ou língua inã. Estamos prontos para embarcar, mas surge um problema. Não poderemos entrar com câmeras na aldeia. O cacique explica que divergências entre os índios impedem as nossas gravações. A solução só vem no dia seguinte. Depois de uma longa negociação na sede da FUNAI, na cidade de Gurupi, conseguimos permissão para visitar uma outra aldeia. Subimos o rio Javaé, em direção ao sudeste da ilha. Pelo caminho, avistamos os primeiros javaés, numa prática primitiva dos silvícolas, a pescaria com arco e flecha. Mais à frente, uma indiazinha dribla a timidez, fazendo pose para a câmera. Estamos num território onde a tradição e o progresso travam um combate de ideais. A lua já prateava à noite quando nosso barco chegou a Iorotobó, na língua dos brancos, Aldeia São João. Aqui desembarcamos com a autorização do cacique. Ao entrar na aldeia, a primeira constatação: os índios dormem cedo. Só deu tempo de montar o acampamento. São 10h30 da noite, as luzes acabaram de ser desligadas e a única iluminação agora aqui na aldeia é a luz da lua e das lanternas. Os índios já foram dormir, a gente vai fazer o mesmo, afinal amanhã o dia promete ser bem movimentado. Na hora de dormir, costuma-se dizer aracre roroncre, uma expressão que significa mais ou menos vou dormir e durma bem. Até amanhã. Mais um caminho do sol se inicia. A aldeia acorda lentamente. A câmera intimida os olhares curiosos que tão cedo já se deparam com estranhos na aldeia. Fogueiras aquecem os homens e seus amigos fiéis. O canto dos galos é substituído pelo som estridente destas pequenas araras verdes. Elas são da espécie Maracanã nobre. Podem ser ouvidas por toda a aldeia. Até parecem de estimação. Estão acostumadas com o dia a dia dos índios. A primeira surpresa do dia é o café da manhã, o calugi, uma iguaria preparada pelo pajé, feita com água, açúcar e cereais. Tem gosto mais ou menos de canjica. Esse aqui é de arroz, né? É, esse é de arroz. Bom. O cacique Juraci Javaé nos dá as boas-vindas. Ele conta que há vários dias a aldeia está em festa e que todos estão envolvidos num importante ritual. Os visitantes são convidados a entrar no clima. A mão firme da Índia desenha labirintos em nossos braços. São os caminhos do sol. A tinta é feita de genipapo, carvão e água. Para sair demora um pouco, cerca de uma semana. É um costume que acabou gerando o costume dos brancos de se tatuar, né? Os primeiros a se tatuarem foram os índios. Marquinhos, o nosso guia, também se prepara e mostra um pouco das tradições que aprendeu neste convívio familiar com os indígenas. Mesmo sendo branco, ele é aceito como um integrante da aldeia e participa até de um ritual de coragem, um sangrento teste de resistência à dor, chamado pelos índios de latim. Aqui vai sair o sangue ruim, né, para entrar um sangue novo, um sangue de guerreiro, né, para poder ficar forte, para poder remar, para poder correr, para poder lutar, se for o caso. Cada vez que o guerreiro passa o lati, que é chamado, no peito ou no braço, ele fica mais forte e mais resistente. Eu tenho que aguentar isso sem fazer caretas, né? Porque se eu fizer careta, eu não sou guerreiro, aí eu sou fraco. E todo Inã tem que mostrar que é forte. Os ferimentos são feitos com uma espécie de pente, construído com pedaços de cabaça e dentes de cachorra, um peixe comum na região. O ritual se completa com a aplicação de um remédio, feito pelo pajé. Pajé, que preparado é esse que o senhor está passando? Saram do rojão.
É. Isso é o que? É carvão? Carvão. Um carvão especial, né, que eles preparam. Além do saran, né, tem os preparativos. Tem óleo de tucum e outras coisinhas que eles põem no meio. Pimenta de macaco, né, para poder ter esse efeito curativo, né, e dar o efeito espiritual místico que eles têm sobre a questão. No outro ponto da aldeia, o esperado ritual que mobiliza velhos, adultos e crianças está prestes a recomeçar. É a representação de uma lenda antiga que fala da origem dos índios na Ilha do Bananal. O povo Inã acredita que os antepassados viviam no fundo do rio Javaé, na forma de um peixe da região, o aruanã. Um dia, um índio encontrou um buraco que dava passagem para a ilha, viu as belezas do lugar e convenceu outros índios a viver aqui. Mas o líder de uma das tribos viu uma árvore seca caída no chão e alertou o resto do povo sobre os perigos da ilha. Aqui tem morte. Não vou ficar aqui não. Aí a turma dele, filho dele, desceu de novo. Aqui tem morte. Agora lá não tem morte não. O ritual do Aruanã é um momento especial em que os espíritos dos índios perfeitos, que ainda vivem no fundo do rio, visitam a aldeia. O começo do ritual é envolvido num clima de mistério. Os indígenas vestem as máscaras para a dança do Aruanã dentro desta cabana, afastada do restante da aldeia. Uma preparação que nunca pode ser vista por crianças e mulheres, nem mesmo registrada por uma câmera. Os homens da tribo saem da cabana vestidos com roupas e adereços confeccionados a mando do pajé. Cada um representa um dos aruanãs que o líder religioso diz ter avistado no fundo do rio. A dança em respeito aos ancestrais pode durar de alguns dias até meses. A participação das mulheres é bem limitada. Enquanto os homens dançam com as cabeças cobertas para não serem identificados, uma índia solteira e virgem é preparada para o ritual. Quase nua, ela sai da oca e entra na dança, no meio dos aruanãs. Sempre de cabeça baixa, ela movimenta as mãos sobre o ventre, numa intenção de atrair fertilidade para as mulheres, os animais e a terra. Em momento nenhum, a índia pode se aproximar da casa das máscaras. São as mulheres que preparam a comida para os aruanãs, mas não entregam pessoalmente. Apenas um homem pode levar o alimento para dentro da casa. Se alguma mulher desrespeitar as tradições, poderá ser expulsa da aldeia ou até mesmo ser morta. Desde cedo, costumes indígenas como estes são repassados às crianças pelos pais. Esse é o oxigênio que mantém viva a tradição. Mas a cultura do homem branco também é passada para os índiozinhos javaés. Mais um dia de aula está começando na escolinha da aldeia. 60 crianças estão matriculadas nas turmas do pré à quarta série. Os mais novos chegam aqui falando apenas o idioma Inã, que eles aprenderam em casa. E é na língua indígena que os professores ensinam o português. A primeira lição da garotada é a alfabetização. Pequena não entende português, né? Aí tô passando essa aí. Até escreve o nome dele, né? De português, né? Diz que tá escrevendo bem isso aí. Assimilar essas primeiras lições é fundamental para que as novas gerações possam dar continuidade aos estudos. Nunca parar. É o que pensa a professorinha que vem da cidade para ensinar os índios. Para ela, uma experiência gratificante. Já trabalhei com os brancos há muito tempo, né? Sou professora desde 88 e já passei a gostar mais de trabalhar com os índios do que com os próprios brancos, né? São mais comportados. Na sala de aula, tudo que a gente pede para eles fazerem, eles fazem, né? E eles não dão trabalho. São os alunos excelentes. A educação é um sonho para muitos jovens da aldeia.
a arma pacífica que o indígena precisa para se defender do que há de ruim nas influências do homem branco. De bom para nós, cultura de branco é estudo. Estudo para poder aprender muitas coisas na minha vida, para me ajudar meus povos. Para mim, conseguir as coisas lá fora para me trazer para os índios. Algumas das coisas a que Valdir se refere já chegaram na aldeia São João. Água encanada, energia elétrica, televisão, antena parabólica, um orelhão via satélite e até o costume de ter um tímido coração. Contrastes desta tribo Javaé. Uma civilização primitiva que, segundo os indigenistas, só começou a ter convívio com os descendentes europeus há pouco mais de um século. E nem todos os índios estão satisfeitos com o progresso gerado nesta relação. Está acabando a cultura. Por quê? Tem muitos índios que estão morando na cidade. E isso não é bom, não. Para mim não é bom. Porque direto traz ruim para nós, a nossa aldeia. Por que você aprende lá? Aprende é muito malandro. Aprende a tomar bebida alcoólica, fumar maconha, namorar, mancar rapariga. Aquele rolando até para cá, igual que ia fazer lá. Aqui não pode. Não pode. A população da aldeia São João não passa de 120 pessoas. As mulheres cuidam dos filhos, da comida, do artesanato. Confeccionam enfeites com sementes, penas coloridas, dentes de animais e folhas. Que é a folha de buriti. Toda desfiada. Serve para fazer artesanato. Essa aqui ela é pintada. Essa palha depois que é pintada. As peças podem ser vendidas aos visitantes e principalmente nas cidades vizinhas, onde se misturam as pequenas esculturas de argila, feitas pelos carajás, que habitam o outro lado da ilha. O artesanato gera renda, mas não o bastante para garantir o sustento dos índios. A caça e a pesca ainda são as principais atividades nas aldeias. Muitas vezes são usadas as redes, proibidas em toda a região da Ilha do Bananal. Mas o cacique garante que a pesca dos índios não é predatória. Nós, índios, nós trabalhamos só com o consumo da aldeia. Nossos índios são econômicos. Branco, onde vê mato e acabar. Na luta pela sobrevivência, os índios Javaé se veem obrigados a fechar os olhos diante de uma grande ameaça ao meio ambiente da ilha: as criações de gado. O cacique conta que o dinheiro que a aldeia recebe do governo vem diminuindo. Sem alternativa, os índios acabaram cedendo ao assédio dos fazendeiros da região. Aí a solução qual foi? Foi alugar terra? Alugar ou pasta? Pasto? Pasto. Pastagem para criador de boi? Isso só. Há décadas, a Ilha do Bananal vem atraindo os criadores de gado. As características do clima e da geografia contribuem para isso. Na estação das cheias, que dura 6 meses, os rios e canais transbordam e alagam as terras. Somente os lugares mais altos escapam da inundação. A ilha se transforma num grande arquipélago. No período de estiagem, as águas baixam e os fazendeiros das cidades próximas alugam as terras para engordar o gado. Os invasores ateiam fogo na mata nativa para renovar as pastagens. As queimadas enfraquecem o solo e põem em risco a fauna, a flora e as próprias aldeias. Um crime ambiental que se repete a cada ano. Mas a maior parte do povo indígena da Ilha do Bananal já está atenta ao problema. Algumas tribos, conscientes da degradação, não concordam com a presença do gado dentro da reserva. Os índios conseguiram que o Ministério Público Federal entrasse na briga para expulsar os invasores e suas criações.
Este procurador da República está à frente da batalha judicial, que se arrasta por mais de 10 anos. Ele moveu uma ação civil pública e várias ações penais contra 208 invasores da ilha. Gente graúda, poderosa, que mantém cerca de 100 mil cabeças de gado dentro da ilha. As pessoas mais pobres, todas elas foram retiradas da Ilha do Bananal. E o que restou realmente são pessoas de posse, são empresários, são grandes fazendeiros, né, políticos, que vêm ocupando para a criação de gado. Há pessoas aqui com 15, 20 mil cabeças de gado, fazendo fortuna na Ilha do Bananal, né? Ultrajando o aparato jurídico do país, as leis, porque são todos ocupantes de má fé, são invasores, são ocupantes de terra pública, e nós não temos dúvida de que a presença do gado é fator de deflorestamento, é fator de queimadas, é fator de introdução de doenças para os animais silvestres e ainda mais de desagregação, de destruição da cultura e da sociedade, da organização social dos índios. O cacique Juraci sabe que a ilha não é lugar para boiada. Ele afirma que está pronto para romper o acordo com os fazendeiros, mas exige da FUNAI alternativas econômicas para o povo da aldeia. Você trazer um projeto para a gente trabalhar, criatório de abelha, criatório de peixe, conservação de madeira, conservação de lago, trazer o projeto, colocando na nossa mão, aí nós tira gado, tira tudo só do projeto. Mas cadê que vem, né? Não manda. Nenhum projeto. Não vem. Por enquanto, o único projeto de preservação ecológica que envolve os índios Carajás e Javaé é chamado de Protetores da Ilha. Em cada aldeia, 2 ou 3 indígenas são recrutados para trabalhar como agentes ambientais do IBAMA. Eles atuam na preservação e combate das queimadas e ajudam a preservar a natureza. A nossa ilha foi muito explorada, os peixes e como as madeiras, tudo, né? O pessoal que vem lá de fora para cá, isso é só para explorar todos os nossos recursos naturais daqui da Ilha do Bananal, né? O trabalho de vocês é justamente para impedir isso. Impedir isso tudo, né? O ritual do Aruanã prossegue, sem data marcada para acabar. Mas para nós, parece uma dança de despedida. Chegou a hora de partirmos da aldeia São João. O som tribal, aos poucos, vai sendo consumido pelo ruído do motor de popa. Nosso barco, mais uma vez, cruza o rio Javaés.